Hello guys, how are you? I'm here again to our class. Um, Today we are going to check our answer. Hoje nós vamos corrigir nossos praticando o putting into practice, ok? Open your books on page 127, ok? Acompanhem comigo, por favor, no material de vocês. Nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei na aula anterior. Nós vamos corrigir os praticando da unidade 1 e 2 do nosso livro. E eu gostaria que vocês acompanhassem, certo? Vamos lá, então. São questões bem simples, são questões fáceis, coisas que são, a gente já convive há muito tempo, que são com os pronomes. Então, assim, eu acredito que na minha explicação tenha dado para vocês entenderem direitinho o que é um pronome sujeito, o que é um pronome objeto. E aqui nós só temos questões de gramática, questões bem simples mesmo. Vamos lá, então. A questão número 1, pessoal. A questão número 1 pede o quê? Para nós marcarmos os pronomes correspondentes a essas expressões que estão, as palavras que estão destacadas, são sublinhadas. Então, bora lá. Many countries, muitos países. Isso é plural. E é um sujeito, é um pronome sujeito, a subject pronoun. Quem seria o pronome correspondente? Seria o it? Jamais, isso é singular. Seria o them? Não, esse pronome é um pronome objeto, ele vem após o verbo, então impossível de ser a letra A e de ser a letra D. Então, por eliminação, já não dá para ser a letra A e nem de ser a letra D. O que é que me resta? Letra B e letra C, certo? E agora, continuando, nós temos adults and children. Só que nesse caso, adultos e crianças, nós temos um complemento do verbo, algo que vem após o verbo. Então, nós temos um pronome sujeito e um pronome objeto. Qual seria? E ambos estão no plural. Então, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta tem que estar entre a letra B e a C. Isso por eliminação. Então, se os dois estão no plural, o que me resta só é a letra C. Então, a alternativa correta, letra C. Certo, pessoal? Vão anotando aí, vão corrigindo de vocês. Questão número 2. O que pede, pessoal? Nós vamos saber, na questão número 2, a que se refere cada um desses pronomes aí, né, pessoal? Então, vamos ver, então, aqui. O them, ele está se referindo a quem? The best way to recycle plastic bags is to stuff them. To stuff them. Them, quem seriam elas? As plastic bags. Então, o them se refere a quem? A plastic bags. Então, eu tenho onde é que eu tenho plastic bags? Eu tenho plastic bag na letra A e na letra B. Todas as outras alternativas eu descarto. Eu tenho que fazer isso por eliminação. Então, as alternativas que ainda podem ser só são a letra A e a letra B. A letra C, D e E eu já descarto de cara. Certo, pessoal? Aí nós temos all in the single bag. Tem que descartá-las em uma única sacola. Aí, tie it, amarrá-las, né? And bring them back to this store. E devolvê-las na loja. The expressions them, it and them refer. Esses três pronomes, them, it e them, referem respectivamente a. O primeiro a gente já sabe que se refere a plastic bags, né? A sacolas de plástico. O segundo, o it, se refere a single bag, a uma única sacola, né? E o terceiro, them, também se refere à primeira coisa que a gente falou, que são plastic bags. Então, a alternativa correta seria a letra B, certo, pessoal? A alternativa correta seria a letra B. Pessoal, eu tenho sempre que fazer por eliminação. Sempre fazer por eliminação, para se tornar mais fácil para mim. Certo? Então, questão número 3. Qual seria, o que pede aí? Nessa sentença, tal, contém respectivamente. Pessoal, aqui, ó. A flash of light and a wall
of fire destroyed a city. Um flash de luz e uma parede de fogo destruíram uma cidade. Quem destrói alguma coisa. Destrói o quê? Isso é um objeto direto. Isso a gente vê em língua portuguesa desde, sei lá, o 7º ano, 6º ano, por aí. Não sei se vocês já sabem. Então, destrói uma cidade. Objeto direto. Então, onde é que tem objeto direto? Objeto direto tem na letra C e D. Descarta letra A e B. Então, por eliminação também. Descarta as duas primeiras, ficam as duas últimas. E aí a outra assim, they do not want more war. Eles não querem mais guerra, eles não querem mais o quê? Guerra. Então também é objeto direto. Qual seria a alternativa correta? Aliás, C ou D? Seria a alternativa C. Em ambas as frases nós temos objeto direto. Então a alternativa correta C. Conferindo novamente, questão número 1, letra C, questão número 2, letra B e questão número 3, letra C. Certo, pessoal? Então, vamos mudar para o praticando da segunda unidade. On page 135. 135. Vamos conferir o nosso praticando da página 135, da nossa segunda unidade. Acompanhem, por favor. Essa segunda unidade, pessoal, nós falamos sobre os futuros. Futuro com will e o futuro com be going to. Eu acredito que vocês ainda lembrem. Só uma coisinha, lembrando que quando nós falamos de futuro com will, é um futuro que não inspira muita confiança. Quando se usa o will, você nunca tem certeza. Quando eu digo assim, eu vou estudar, parece que te dá mais certeza. Quando eu digo assim, eu irei estudar, parece que tem assim, uma coisa vaga. Então, quando você usa o will, você nunca está certo que vai fazer aquilo, que aquilo vai acontecer. Quando você usa o be going to, é um futuro mais certo. O will, um futuro incerto. O be going to, um futuro mais certo. Certo, pessoal? Então, vamos fazer aqui o putting into practice dessa segunda unidade. O que diz aqui nessa tirinha? Nessa tirinha, os personagens, eles estão falando aqui, eles assim, Helga said, she's sick and tired of smelling beer on my breath. Ele diz que a Helga, ela disse que ela fica doente e está cansada de sentir o cheiro de cerveja no meu hálito. Aí o outro assim, are you going to stop drinking beer? Você vai parar de beber cerveja? Aí ele disse, no, I'm going to start eating peppermint candy on the way home. Aí ele disse que a solução que ele encontrou foi o quê? Que no caminho de casa ele vai chupar a bala de menta, de hortelã, melhor dizendo, de hortelã, para melhorar o hálito. Então, o personagem de barba de Hagar, ele diz o quê? Ele faz o quê? Quer que Helga, sua esposa, prepare a comida condimentada? Será? Que aprecia petiscos apimentados. Esse peppermint lembra de pimenta, né? Mas não é. Aprecia petiscos apimentados para acompanhar a cerveja? Não. Vai disfarçar o hálito de cerveja com balas de menta, de hortelã, de menta? Com certeza. Então, a alternativa correta, C. Questão número 2. O trecho do segundo quadrinho, I'm going to, introduz o quê? Uma possibilidade? Não. Uma dúvida? Também não. Uma condição, uma obrigação? Não. Ela introduz uma resolução, a resolução para o problema do personagem, que é disfarçar o hálito de cerveja com a bala de menta, de hortelã. Certo? E a outra pede o quê? Choose the best alternative to complete the dialogue. Hi, Susan. How are you doing? Everything is okay. Everything is okay. Do you have any plans for the weekend? Você tem algum plano para o final de semana? Se ela já tivesse um plano formado, como é uma coisa que tinha que ter um planejamento, tinha que ser com going to. Se for uma coisa que tem planejamento, tem que ser going to. Mas, o que ela diz? Not sure, not sure. Not sure, ela não está certa. Então, já é algo que tem dúvida. Se tem dúvida, não pode ser o going to. Então,
obviamente eu vou ter que utilizar o futuro com o will. Se for um futuro mais certo, going to. Se ela tivesse certeza, se fosse um plano já formado, se ela dissesse que ia para a praia, que ela ia à praia, que ela ia a uma festa, que ela ia conversar com os amigos, que ela ia comer uma pizza, que ela ia descansar. Se tivesse um plano formado, be going to. Como ela diz, not sure, que ela não está certa. Então, que tipo de futuro é esse? É um futuro incerto. Se é um futuro incerto, o que eu devo utilizar? Will. Então, a alternativa correta seria a letra D, certo, pessoal? Sempre que for um futuro incerto, nós utilizamos o futuro com will. Sempre que for um futuro mais certo, nós utilizamos o be going to, certo, pessoal? Então, conferindo, a questão número 1, letra C, questão número 2, letra C, e questão número 3, letra D, certo? Então, agora, pessoal, eu quero que vocês peguem o material de vocês e abram na página 139, certo? Página 139, por favor, acompanhem, que nós vamos trabalhar agora modal verbs. I can speak English. Do you speak English? I can speak English. O título da nossa unidade é I can speak English. Eu posso falar inglês. Eu tenho a habilidade de falar inglês. Então, nós vamos hoje trabalhar com modal verbs. O que seriam modal verbs? Modal verbs são verbos da mesma família dos verbos auxiliares, só que esses verbos, eles têm significados. Diferente dos verbos auxiliares, eles são utilizados nas frases afirmativas, nas interrogativas e nas negativas. Os auxiliares jamais aparecem nas afirmativas e também eles não têm tradução, enquanto que os modal verbs, eles têm tradução e eles também são utilizados em frases afirmativas, certo? Nós vamos trabalhar apenas alguns modal verbs. Se vocês forem acompanhar as aulas do SAI, eles vão trabalhar, o professor ele trabalhou todos os modal verbs, que eles aparecem divididos em primeira parte aqui e segunda parte mais adiante, no próximo livro. Mas nós vamos trabalhar essa primeira parte aqui, que são os verbos can, could, may and might, certo? Nós vamos trabalhar apenas esses 4 verbos e mais à frente nós vamos trabalhar os outros verbos, certo, pessoal? E também, juntamente com esses modal verbs, nós vamos trabalhar o be able to, que nós trabalhamos junto com o can, certo, pessoal? Com can e com could. Agora, acompanhem, por favor, aqui no quadro, se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, vocês podem acompanhar, se não, vocês podem acompanhar apenas aqui pelo quadro, a minha explicação, certo? Nós vamos trabalhar agora modal verbs. Modal verbs. Quem são esses modal verbs que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar o can, nós vamos trabalhar o could, nós vamos trabalhar o may e nós vamos trabalhar o might. Começando pelo can. Can, que é o verbo poder. Can, que é o verbo poder. Para que é utilizado esse verbo can? O verbo can, ele é utilizado para indicar principalmente habilidade. Ele é utilizado para indicar habilidade. Ele é utilizado para fazer pedidos. Ou pedir permissão. Sendo que tudo isso aqui é feito de modo informal. É quando eu estou tratando com uma pessoa do meu convívio, uma pessoa do meu dia a dia. Então, can, ele é utilizado, ele significa poder, ele é mais utilizado, ele é utilizado principalmente para falar de habilidade, aquilo que eu sou capaz de fazer. Por exemplo, I can play the guitar. Isso é uma mentira, tá, pessoal? É só a frase. Eu posso tocar violão, tá? Então, eu tenho a habilidade de tocar violão, certo? Então, quando a pessoa tem a habilidade de fazer algo. I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta. I can speak English. Eu posso falar inglês. I can speak Spanish. Eu posso falar espanhol. Então, serve para falar de uma habilidade que nós temos, de algo que eu sou capaz de fazer.
mas ele também serve para fazer pedidos ou para pedir permissão de modo informal, para tratar com pessoas que fazem parte do meu convívio. Então, vamos lá. Probabilidade. Ai, não, vou colocar uma outra pessoa. Vou colocar João. João can play the guitar. João play the guitar. João pode tocar violão. Então, ó, João tem a habilidade de tocar violão. Gente, se eu quero colocar na forma interrogativa, é que nem o verbo to be, só inverte. Vai ficar can João play the guitar. Não esquecendo do ponto de interrogação. E na forma negativa? Eu tenho duas maneiras de escrever. Eu posso escrever João, posso escrever cannot, lembrando que esse cannot é junto, João cannot, ou eu posso escrever João can't. João can't, tá? João can't play the guitar. Então, ó, eu tenho essas duas maneiras de escrever. Isso aqui, certo? Ah, professora, como é que eu utilizo para fazer um pedido? Como é que eu utilizo para pedir uma permissão? Por exemplo, can I use your book? Eu posso usar o seu livro? Estou pedindo permissão, né? Estou te fazendo um pedido, né? E eu estou fazendo um pedido para uma pessoa que é do meu convívio, certo? Professora, mas você falou que quando usa o can, você pode utilizar o be able to, certo? O be able to é ser capaz de, be able to. Vou só pegar um pincel de uma outra cor para destacar aqui, só um minuto. Be able to. Como é que eu vou fazer para montar uma frase? Vai ser um sujeito mais o to be nas formas am, is ou are. Isso se for presente, se for no passado. Se for para trocar pelo can, tem que ser no presente. Se for para trocar pelo could, vai ter que ser no passado. Vai ter que ser was ou were, tá? Mais able to. Depois do to, o verbo tem que ficar na base for, né? Mais verbo na base for. Mais um complemento. Então, aqui, ó, eu vou escrever essa mesma frase do João, só que ao invés de utilizar o can, eu vou utilizar o able to, be able to. Então, aqui, ó, João. Como João combina com a forma is, João é a mesma coisa que he, vai combinar com a forma is. João is able to play the guitar. João é capaz, né, de tocar violão. Então, eu disse a mesma coisa aqui, ó, que ele tem a habilidade de tocar violão, tanto utilizando o can quanto utilizando o able to. Professora, como é que eu faço para passar para a forma interrogativa? Como tem verbo to be, só inverte. E se for na negativa, só coloca o not, isn't ou is not. Bem simples. Então, ó, eu posso tanto utilizar o can quanto eu posso utilizar o be able to, certo? Tanto faz utilizar o can quanto utilizar o be able to quando eu estiver falando de habilidade. Posso utilizar o can e posso utilizar o be able to. Entendido? Então, para que serve o can? Para falar de habilidade, para fazer pedido ou pedir permissão. Quando se trata de pedido ou de permissão, nós falamos de modo informal, certo? Alguma dúvida? Eu acredito que não. Se tiverem, vocês podem me perguntar depois no meu PV, tá bom? Agora, pessoal, vou apagar só os exemplos, vou continuar deixando aqui os modal verbs. O nosso próximo modal verb vai ser quem? O nosso próximo vai ser o passado de can, que é o could. O could, que verbo que é esse? É o verbo poder, só que no passado. Ele pode ser traduzido como podia ou como poderia. Ele é o passado
passado de can, tá, pessoal? Passado de can. E ele serve para quê? Ele serve também para falar de habilidade, só que não mais habilidade no presente. É algo que eu podia e que hoje eu não posso mais, certo? Então, vamos lá. O que eu podia fazer e que hoje eu não posso mais? Vamos lá. Esse aqui para falar de habilidade. Habilidade no passado. Serve para falar de permissão, de pedir permissão ou fazer pedido, só que de modo formal. Enquanto, aqui, gente, de modo formal, tá? Enquanto o can serve para falar de modo informal, o could serve para falar de modo, aliás, o can de modo informal, o could de modo formal. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar de habilidade no passado, aquilo que eu podia e que eu já não posso mais. Por exemplo, Ana could run fast. Ana podia correr rápido. Uma permissão, aliás, um pedido. Could you help me? Você poderia me ajudar? É um pedido formal. É um jeitinho educado de pedir as coisas, certo? Could you help me? Você poderia me ajudar? Então, ó, o could para a habilidade do passado, aquilo que eu podia fazer e não posso mais, e aqui para permissão ou pedidos, só que de modo formal, certo, pessoal? Continuando, para que mais que serve? Qual é o nosso próximo modal verb? Nosso próximo modal verb é o verbo may. O may, ele é utilizado principalmente para falar de... Ele também é o verbo poder, tá? E ele é utilizado principalmente para falar de possibilidade. Possibilidade. Possibilidade, aquilo que pode ou não acontecer, tá? E a possibilidade é de 50% ou mais. E também serve para fazer pedidos ou pedir permissão de modo formal, certo? Fazer pedido ou pedir permissão de modo formal. Por exemplo, eu quero dizer que hoje pode chover. Se existe uma grande possibilidade de chover, eu vou utilizar o may, certo? Por exemplo, it may rain today. Pode chover hoje. Então, existe uma grande possibilidade de chover. Ana may go out tonight. Ana pode sair esta noite, ou pode sair hoje à noite. Existe uma grande possibilidade da Ana sair, é de 50% ou mais, certo? Então, sempre que eu utilizo o may, existe uma grande possibilidade de 50% ou mais. Se eu fosse fazer um pedido ou pedir uma permissão, may I help you? Posso ajudar você? Então, sempre de modo formal. Assim como o could, o may também é utilizado para falar de maneira formal, certo? E por último, pessoal, nós temos o might. Para que serve o might? O might também é o verbo poder e ele é utilizado apenas para falar de possibilidade. Possibilidade. Que tipo de possibilidade? É uma possibilidade de 10% ou menos. Ou seja, é uma possibilidade bem remota, tá? Quando existe uma possibilidade bem pequena, bem remota de algo acontecer, eu sempre utilizo o might. Por exemplo, it might rain today. Pode chover hoje, que é o nosso caso, né? Pode chover hoje. Então, existe uma pequena, uma remota possibilidade de chover hoje. Então, quando existir
uma pequena possibilidade de algo acontecer, eu utilizo o might. Então, quem são os modal verbs que nós estudamos hoje? Can, could, may and might. Certo, pessoal? Então, vamos seguir adiante para o nosso próximo assunto. Nosso próximo assunto, vamos acompanhar agora aqui no nosso livro, por favor. O nosso próximo assunto, pessoal, já falei sobre o be able to, que também está nessa página. Agora nós vamos falar dos quantifiers. Quem são os quantifiers, pessoal? Também são nossos velhos conhecidos. Os quantifiers são many, much, little, few, a lot of and lots of, certo? Acompanhe, por favor. A página é a página 140. Por favor, acompanhe. É um conteúdo bem simples. Nós vamos só prestar atenção, rapidinho. Vou fechar aqui nosso material. Isso aqui era só para vocês saberem onde nós estávamos. Por favor, acompanhe. Aqui, ó. Many, much, little, few, a lot of, lots of. Aqui, ó. Many significa muitos ou muitas. Much significa muito ou muita. Little significa pouco ou pouca. Few significa poucos ou poucas, tá? Sendo que many é ao contrário de few e much é ao contrário de little. Por exemplo, many é utilizado antes de substantivos contáveis e o much é utilizado antes de substantivos incontáveis. Aqui, ó. Sendo que os contrários vai ser a mesma coisa, né? O little antes de substantivos incontáveis e o few antes de substantivos incontáveis também. Então, prestem atenção. O que é um substantivo incontável? Tudo aquilo que eu não tenho possibilidade de contar. Por exemplo, açúcar, água, dinheiro, pão, que lá nos países falantes de língua inglesa o pão é incontável. Sentimentos são incontáveis. Os granulados, os líquidos, os pastosos, todos eles são incontáveis, tá? Então, sempre que eu tiver algum substantivo desse tipo, eu utilizo o much ou eu utilizo o little, tá? Então, aqui, ó. I have many books. Eu tenho muitos livros. Por que eu utilizei o many? Eu utilizei o many porque eu estou falando de substantivos contáveis, eu posso contar os livros. Ah, professora, por que você não falou do a lot of e do lots of? Os dois significam, pode significar muito ou pode significar muitos. Eles são coringas, servem para substituir tanto o many quanto o much. Eu vou saber qual é o significado deles, qual é a tradução deles, dependendo do substantivo que eles acompanham. Por exemplo, nessa frase aqui, se eu quiser substituir o many por qualquer um dos dois, por exemplo, I have a lot of books. Eu estaria dizendo a mesma coisa. Eu tenho muitos livros. Eles podem substituir tanto o many quanto o much, certo, pessoal? O a lot of e o lots of são coringas, eles substituem ao mesmo tempo o many e o much, certo? Então, aqui, ó, many é utilizado sempre antes de substantivos contáveis e o much antes de substantivos incontáveis. Por exemplo, aqui, ó, Ana Ana wants much water. Ana quer muita água. Então, ó, como água é um substantivo incontável, nós colocamos much. E se eu quisesse dizer que Ana quer pouca água? Eu dizia Ana wants little water. Ana quer pouca água. Aí aqui, se eu quisesse colocar que eu tenho poucos livros, eu colocaria few. Ah, professora, se eu quisesse colocar a lot of ou lots of no lugar de much, estaria certíssimo. Porque eu já disse que tanto a lot of quanto lots of, eles substituem ao mesmo tempo ou o many ou o much. Certo, pessoal? Então, esses são os quantifiers.
Entendido? Então, many, much, little, few, a lot of, lots of, são chamados de quantifiers, utilizados antes de substantivos contáveis e de substantivos incontáveis, certo? O que eu tenho como substantivo incontável? São os líquidos, os granulados, os pastosos, dinheiro, pão, os sentimentos, tudo isso é incontável, certo, pessoal? O que é contável? Tudo aquilo que eu sou capaz de contar, por exemplo, laranjas, bananas, cadeiras, pessoas, são todos contáveis, entendido? O que mais? Agora nós temos, por último, aqui no nosso material, nós vamos falar sobre as prepositions of place, certo, pessoal? Então, acompanhem, por favor, aqui no material. Prepositions of place. Quem são elas? Nós temos aqui, acompanhando a corujinha, dá para a gente saber direitinho quem é cada um. Aqui, ó, behind, quer dizer o quê? Atrás, certo, pessoal? Behind quer dizer atrás, certo? On quer dizer sobre ou em cima. Isso quando está tocando a superfície. Por exemplo, aquela velha frase, the book is on the table. O livro está sobre a mesa, ou seja, ele está tocando a mesa, está tocando a superfície que é a mesa, certo? Under, under é embaixo, logo abaixo de uma determinada coisa. Nós temos next to, que é próximo a. Nós temos in front of, que é em frente de. Between, que é entre dois seres. Por exemplo, I am between João e Maria. Eu estou entre o João e a Maria. Pode ser dois objetos, pode ser dois animais, qualquer coisa que seja. Sempre entre dois seres. Depois nós temos esse around, que é ao redor. Truth, que é através. Nós temos over, que é por cima, tá, pessoal? Por cima, bem alto mesmo. Nós temos past, que é passando. Up, que é acima. Down, que é abaixo. Nós temos na sequência, lá em cima, pessoal, nós temos into, que é o movimento para dentro. Nós temos o out of, que é o movimento para fora. Nós temos o onto, que é o movimento para cima, de ficar em cima. O into é o movimento para dentro. O out of, o movimento para fora. O onto é o movimento para cima. O off, o movimento para baixo. Nós temos o around, novamente, que é ao redor. O among é no meio de várias coisas, tá? Por exemplo, se eu disser que eu estou no meio dos alunos do terceiro ano, eu estou no meio de vários seres ao mesmo tempo. Eu usaria a preposição among, certo? Among. Between, que aparece novamente, é um ser entre dois. E nós temos, por último, opposite, que é o oposto, certo? Então, essas são as nossas preposições. Entendido? O nosso assunto de hoje é somente esse. Então, para a nossa próxima aula, eu quero que vocês respondam, por favor, o praticando da página 142, certo, pessoal? São apenas 3 questões novamente, eu gostaria que vocês respondessem e mandassem no meu PV, certo? Fiquem com Deus, see you next class, and bye-bye.